O programa Opinião de hoje vai falar sobre a questão afro no Brasil. Existe uma herança afro nos brasileiros, em todos nós. Nós somos o país mais afro fora da África. Mas será que nós sabemos respeitar, reconhecer e se identificar com isso? Eu vou conversar sobre o tema afro no Brasil com quem coordena a Semana Afro-Brasileira aqui em Maringá. Eu vou conversar com Marivânia de Araújo, que é doutora em Sociologia, mas é pesquisadora em Antropologia. Marivânia, muito obrigado por ter vindo aqui no Opinião. Prazer é meu, Gilson. E mais do que ninguém, você que estuda a questão afro-brasileira, nós temos um país que ele é afro. Ele é afro muito além da miscigenação étnica, ele é afro na cultura, nos hábitos alimentares, na nossa mesa, na nossa cor, tem muito da África. Mas é um país que não aprendeu a respeitar e se identificar com isso. Gilson, tudo que você disse eu concordo, número, gênero e grau. É exatamente isso, né? Nós vivemos num país afro, né? 52% da população brasileira é preta ou parda, né? O que o IBGE considera negros. Então, mais de 50% da população tem essa origem afro. Repetindo as suas palavras, né? Está na cultura, está na alimentação, está no gestual, esse gestual tão brasileiro, né? Os africanos, se você for ver, os africanos também são assim, mas isso não é valorizado, né? A cultura negra, ela é valorizada no carnaval, no maracatu, em alguns momentos, né? O negro é visto no Brasil, apesar de estar desde praticamente o nascimento do Brasil, né? O negro está na história brasileira, contribuindo à história brasileira, mas quando você vai falar do negro, vai falar sempre de uma forma folclórica. Nós estaríamos tratando a regra como exceção, nós somos afro e tratamos isso como se fosse uma exceção. De novo, concordo com você. Nós somos afro, mas tratamos como exceção. Então, para não ficar no campo das ideias, né, não parecer um exagero da professora Marivânia, eu gosto de um exemplo que todo mundo conhece, que todo mundo vê, porque nós somos um país noveleiro, né? São as novelas. Qualquer canal, qualquer emissora, 95, né? Porque às vezes é 90%, às vezes é 100%. 95% do elenco é branco. Então, quando o negro aparece, ele é uma exceção, né? É uma exceção à regra. As coisas, a música, o visual, o cabelo, ele aparece como exceção. E aí, como pensar isso? Talvez essa seja a grande questão para nós brasileiros. Agora a gente fala da regra, existe uma regra que é muito difícil até da gente poder entender, ou melhor, a gente consegue assimilar, mas não da forma correta. Quando você pega alguns números como a renda dos brasileiros, se você pega as pessoas de origem afro, principalmente negras, tem as rendas menores. A mulher negra que mais sofre violência. Então você tem uma população negra que ainda continua numa condição de risco. Aí as pessoas falam, é a herança do processo escravocrata, é a herança que nós tivemos com o passado, que a gente tem que pagar esse passado. Como entender e como fazer com que esse país reconheça que ele também tem números que mostram preconceito? Esse passado, ele não pode ser apagado, né? Tem uma frase, infelizmente eu não vou lembrar o autor, mas que fala o seguinte, e você como historiador, né, deve saber, você sabe muito melhor que eu, a nação que esquece, apaga o seu passado, ela corre o risco de repetir os seus erros no futuro. Então não acho que deve esquecer o passado, deve esquecer a escravidão, não, a gente deve lembrar, a gente deve estar consciente, a gente deve dar desses problemas, mas a gente enquanto nação, enquanto povo, né, avançar. Né? E uma forma de avançar, no meu ponto de vista, é reconhecer que o Brasil é um país racista e preconceituoso. Mariana, uma coisa que eu queria que você pontuasse um pouco é de que esse país às vezes tem números de preconceito maiores do que, por exemplo, vamos pegar a África do Sul, que é um país dentro da África, um país que tem uma cultura forte ligada ao elemento afro, foi colonizado por holandeses e ingleses, mas a África do Sul teve um apartheid, que até a década de 80 foi um problema mundial discutido dentro da África. E hoje você percebe que tem números no Brasil que são piores do que da África do Sul. A representatividade política, por exemplo, dos afro. Por que se resiste tanto num país que já rompeu
com a escravidão há tanto tempo e que às vezes tem essa falsa ideia de democracia racial? Olha, essa é uma excelente pergunta e, como toda boa pergunta, é de difícil resposta, né? Difícil resposta pelo seguinte: eu não vou poder te dar uma resposta. Ó, façamos isso assim, e resolveremos o problema. E resolveremos o problema. Não será assim. Mas eu posso te dar alguns indícios para responder a sua pergunta. Um deles tem a ver com o que eu falava antes, que é da gente não esquecer o passado, mas de dar um passo à frente. E nesse sentido, e também a questão do preconceito. Um dos problemas sérios que eu vejo na sociedade brasileira, e eu não falo sozinha, né? Eu brinco sempre, Marivaninha, né? Não, humildemente aliado a outros autores, a outros sociólogos, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, ou pesquisadores contemporâneos como Carlos Rosenbaum, como Marcelo Paixão, né? Para falar, Sueli Carneiro, né? Estou querendo falar que essa não é uma ideia minha, mas um dos problemas do Brasil é a dificuldade em reconhecer o preconceito, reconhecer que o Brasil é um país que discrimina e que é preconceituoso. E qual é a função desse reconhecimento? Bom, todos nós sabemos que, uma vez reconhecido um problema, é parte da solução, né? Quando você reconhece que há um problema, bom, enfim, eu preciso trocar meus óculos, eu sei que eu tenho que fazer isso, então eu vou agendar um horário para ir lá, eu vou no oftalmo, enfim, já estou encaminhando para isso. O Brasil há uma resistência muito grande, né, em reconhecer esse preconceito. Por que isso, Marivânia, essa resistência? Uma das questões é o mito da democracia racial, né? Qualquer roda, né, de conversa, das mais simples, as mais até sofisticadas, né? Se a gente for conversar e vou abordar esse tema do preconceito, do racismo no Brasil, alguém vai dizer: não, no Brasil não existe preconceito, somos todos iguais, existe a miscigenação, eu tenho amigos negros, eu tenho amigos... Essa é uma frase muito comum, eu tenho amigos negros. Isso, tá, você tem é como se fizesse filantropia, né? Eu também tenho a minha contribuição. Mas isso não deveria, isso não é mérito para o currículo de ninguém. Você tem que ter amigos. Exatamente. Independente da pele dessa pessoa, da cor da pele, da quantidade de melanina que ela tem, né? Você deve ter amigos. Então, o Brasil é esse mito da democracia racial que foi construído no início da nossa República e é uma construção política, ideológica e que permanece até os dias de hoje, né? E o que compõe, dito de forma muito rudimentar aqui, esse mito? Compõe dizer: somos todos iguais, somos todos... podemos ser amigos, podemos conviver, entretanto existe uma hierarquia. Nessa hierarquia o branco está em primeiro lugar, né? Essa hierarquia, o brasileiro se naturalizou, aquela ideia de que não se questiona. E aí tem um dado que o João José Reis trabalha e que, de certa forma, outros autores mais clássicos começaram a pontuar lá atrás. Vamos pegar desde Gilberto Freire, vamos pegar Darcy Ribeiro, de que existe uma certa incorporação por parte do afro, de que é natural mesmo essa questão de se branquear e do branco, que a Mariana Chauí fala tanto da democracia racial nos trabalhos dela, que aponta até o Machado de Assis. A gente tem isso mesmo, a gente precisa trazer para o próprio afro a ideia de que ele tem um valor e ele acreditar nesse valor. Com certeza absoluta. E é por isso, essa é uma das razões, né? Esse é um dos nascedores do Dia da Consciência Negra. Né? Algumas pessoas, né? A terra de ninguém, que é a internet, então, algumas pessoas na internet falam: para que Dia da Consciência Negra? Então tem que ter o dia do japonês, o dia do italiano, o dia do sírio-libanês e tal. Eu acho ótimo, eu apoio, e que todos façam festa, né? Eu acho bom. Mas o Dia da Consciência Negra tem uma questão que é importante, que está relacionada com o que você acabou de falar, né? É de conscientizar, de fazer a população negra pensar, olhar para si, olhar para a sua situação. Olha, não é por acaso que os indicadores... os negros estão nos indicadores negativos, fazem parte dos indicadores negativos. Infelizmente, qualquer indicador negativo. Por exemplo, os negros, os dados do DIEESE mostraram isso, né? O negro, ele fica desempregado, né? É o maior número de desempregados
são negros, né? E os negros ficam mais tempo desempregados. Isso não é força do acaso. Não é por acaso que isso acontece, né? Então, isso significa dizer que mesmo negros, por exemplo, preparados, instruídos, qualificados, quando eles vão se apresentar, a tal da boa aparência aparece, né? Esse argumento da boa aparência. E esse argumento da boa aparência, ele está pautado também no mito da democracia racial, também está pautado no preconceito. Mas, voltando à sua questão, né? Nós negros, a população negra, está inserida nessa ideologia do branqueamento, que faz parte da ideologia do mito da democracia racial, que faz parte do pensamento brasileiro, né? Os negros não estão à parte, separados ali. Duas coisas importantes. Uma delas é a representação política, né? Nós temos, como você falou, mais de 50% de nós somos afrodescendentes. Nós deveríamos ter um reconhecimento disso como um fator importante para definir para nós políticas públicas que favorecessem essa identificação. Então nós deveríamos ter um comprometimento de mais vereadores, mais deputados estaduais e federais, governadores, um presidente, ou seja, uma ideia de que nós teríamos que levar à frente essa representação. Por que ela não ocorre? Esse é um problema sério também, né? Agora, que não está restrita à questão da população negra, né? Você pensar na questão do saneamento básico, né? Ou, sei lá, da iluminação, da educação, né? A gente pensar em termos ideais, né? Todos os políticos, né? A categoria, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né? Deveriam se preocupar com isso, né? Mas, infelizmente, a política no Brasil ela não é feita assim. Vamos falar no Brasil, vamos ficar aqui no nosso cadinho, mas eu acredito que isso é no mundo todo. Bom, então o que acontece, né? As relações políticas, elas estão constituídas de forma muito egoístas, eu diria, né? Não é pelo bem comum, não é pelo bem público, em geral, né? Não quero generalizar, não quero passar aqui a ideia de que político é ruim, não é isso. É que a forma como a política é feita no Brasil, ela ainda precisa se ela dispensa as questões sociais, às vezes parece que é muito mais do privado. Sociais, é mais para o privado, para o interesse imediato. Isso. E isso se reflete também para a questão do negro, né? Isso também. Então, não precisaria ser um político negro para pensar nas questões negras. Né? Não precisaria, em termos. Sim. Mas isso... Porque se a própria democracia racial existisse, essa não seria um fator relevante. Isso. Não precisaria que a gente elegesse mulheres para pensar na questão das mulheres. Não precisaria que nós elegêssemos deficientes físicos para que eles pensassem na questão de deficiência física. Só que a política, ela tem seus meandros que dificultam essa visão mais ampla da sociedade. E isso se aplica... Desculpa. Isso, pode ficar à vontade, por favor. Vou encerrar. Isso se aplica à questão racial. Né? Então a gente tem uma política que não pensa de forma ampla, ponto. Uma política que muitas vezes é pensada de forma elitista, né? Para alguns grupos, esse é um fato. O outro fato que eu gostaria de ressaltar é que corrobora isso também, é o fato da população negra estar inserida nessa ideologia do branqueamento e que não vê no negro um possível candidato. Ou seja, nós temos ainda nesse país, tem um dado engraçado, os afros votam no branco e você não tem... Se retroalimenta. Então a gente tem uma dificuldade de ter candidatos negros, não candidatos, até a gente tem, mas de ter políticos negros, né, que vão agir pensando especificamente na população negra. Né? Por quê? Porque a população negra também tem uma dificuldade de votar em candidatos negros. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tem 1 minuto para você responder. Eu não queria deixar de fazer... É uma dificuldade para mim. A questão é, a educação, a escola, os projetos de trazer a história afro, a literatura afro, a cultura afro para a escola, é uma saída? É uma saída. Eu busco sempre dar exemplos, né, para me fazer entender. Eu tenho uma filha pequena, filha de 4 anos, e na escola, na escolinha dela, eles fizeram uma aula ensinando e tal, trânsito, regra do trânsito. Atravessar na faixa, sinal vermelho, não falar no celular, ela tem 4 anos.
E ela só atravessa na faixa, e ela não me deixa atender celular no que carro, bom. né? E entra no carro e já lembra do cinto. 4 anos. Então, e voltando para a nossa questão primeira, né? Nós temos uma lei, a Lei 10.639, né, a lei que fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Eu acho que isso é fundamental. Inserir uma outra perspectiva, outros ensinos. Olha, saber a história da Europa é bom, excelente. Saber a história do Brasil, excelente. Mas o mundo não é só Brasil e Europa, né? O mundo são 5 continentes, inclusive o continente africano, né? E que tanto influenciou a nossa história. Tanto a nossa língua portuguesa, ela é falada desse jeito, inclusive, por né? causa do afro. Por causa dos africanos, por causa dos portugueses, por causa dos índios, né? Então, entre inúmeras influências, né? Então, a educação, ela é fundamental para que, aí a gente volta lá no início da nossa conversa, para que o negro não seja exceção. Se eu começar a ver o negro, você, nossos filhos, enfim, as crianças, né? Vendo o negro, escutando histórias, escutando, por exemplo, que o negro... existiam grupos africanos que vieram para o Brasil que sabiam ler e escrever, né? Que existem outras línguas, que existem, enfim, né? Que existem contos, que existem fábulas, que existem música, enfim, existe muita coisa que a gente precisa aprender, que a gente deve aprender, tanto quanto a gente aprende na Europa. E aí, nesse sentido, a educação vai ser fundamental para que a cultura afro-brasileira não seja exceção dentro do Brasil. Por isso que o Brasil e deve sempre ter consciência do quanto ele é africano e de quanto que ele é uma ponte sobre o Atlântico. Era para ficar conversando com a Marivânia muito, né, porque nós devemos aprender um pouco mais, que o nosso lado afro talvez seja um dos melhores lados nossos. Marivânia, muito obrigado pela nossa presença. Eu agradeço muito. Até o nosso próximo programa.